trabalhei numa madeireira, numa metalúrgica, mas também fui alguém bastante visionário. Eu tive um bar noturno, tive uma loja e tive 10 salões de beleza e uma escola. Então veja que eu gosto de trabalhar, né? Então, você que acha que eu estou parando aqui pela Eucana, de Curitiba, você está enganado. Porque a partir de segunda já vamos estar abrindo a Eucana Campinas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Então, com o tempo eu descobri que a minha maior ferramenta de evangelismo era o meu trabalho. E ali eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade. Ali, naquele lugar, eu comecei a ver que ali seria a minha primeira igreja. Mas isso depois que eu me batizei. Porque antes de eu me batizar, eu tinha aversão a crente. O Gígio está aí? Não. Ele já sabe do meu testemunho. Eu tinha aversão a crentes e a minha esposa resolveu frequentar uma igreja. E para completar, eu tinha que buscá-la no final do culto. E eu brigava com ela e dizia: já pensou se algum cliente me vê na frente de uma igreja? Se você atrasar 5 minutos, tu fica sozinha lá, porque eu vou embora. Então imagina o preconceito. Uma coisa absurda. Mas Deus ama essas pessoas cheias de preconceito. Essas pessoas que acham que são algo e não são nada, só vão ser depois que conhecer Deus. Deus ama essas pessoas para que elas possam ter um grande testemunho. Mas eu sempre fui alguém que estava em cargo de liderança. Desde a escola, na universidade eu era presidente do diretório acadêmico de biologia. Fui professor da estética aplicada na Universidade de Caxias do Sul. E fui presidente do Lions Club em Caxias do Sul. E outras coisas mais, porque eu via que em todos esses lugares eu percebi que Deus mexia com o meu coração. Em todos esses lugares eu via que Deus tinha algo grandioso através da minha vida. E Deus preparou algumas marcas. Com 9 anos mais ou menos, eu tenho a lembrança da minha avó me levando para um culto evangélico. E naquele culto evangélico, eu via muitos milagres. Eu ficava assim, abismado, eu ficava maravilhado, vendo aquele pastor curando as pessoas, vendo pessoas que chegaram de cadeira de rodas saindo caminhando, surdos ouvindo, cego enxergando, enquanto algumas crianças da minha idade ali fugiam e choravam. Eu queria estar perto do pastor, eu queria ver o que estava acontecendo, com 9 anos de idade. Então, desde o ventre, eu tinha uma semente do Senhor. Com 9 anos, aquela semente, ela começou a brotar, porque eu tinha aquela curiosidade. E eu acho que no meu íntimo, com 9 anos, eu queria ser igual aquele pastor. E as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas, elas diziam que eu chegava em casa e eu ficava expulsando demônios de todo mundo. Eu ficava orando pelas pessoas, porque eu estava me espelhando em alguém que valia a pena. E para ver depois lá na frente, eu comecei a ter aversão a crente. Coisa maluca, né? Mas para tudo tem um propósito. Com 18 anos, eu fui emancipado para poder abrir um bar noturno. Naquele bar noturno, gente, você não imagina o inferno instalado. Ali começou a minha história com os demônios. Para quem não sabe, o meu ministério é de cura e libertação. Caça fantasma, caça demônio. E naquele bar, do nada acontecia coisas absurdas. Uma vez nós falando sobre morte, isso e aquilo, eu e um garçom que era meu funcionário, de repente um ferro que estava na porta, naquelas pantográficas, ele sai do lugar e vem em direção à minha cabeça, e ele para no ar. Algo misterioso estava acontecendo ali. Mas por que comigo isso? Porque lá na frente tinha algo para acontecer na minha vida. Como que um ferro se dirige na minha direção? Eu podia ter morrido com uma pancada daquela. E ele para no ar. Aí eu vou até aquele ferro, coloco no lugar de volta, olho para o garçom, ele vira os olhos,
começa a urrar, e começa a suar, e fica endemoniado. E eu fiquei ali, meu Deus, o demônio aqui do meu lado. Eu não tinha medo, gente. Deus estava me familiarizando com quem Ele já é familiarizado. E aí, Ele desceu até o subsolo, quebrou todas as cadeiras que tinham lá, e mesas, fez um rebuliço. Depois subiu e disse: o que houve? Ele: não sei o que houve. Eu digo: tu quebrou tudo lá embaixo, né? O que aconteceu? Então veja, eu não era crente ainda, mas eu já tinha as evidências do que lá na frente iria acontecer na minha vida. Quando eu estava chegando em alguma festa, em algum lugar normal, num bar, numa festa, num clube, numa boate, eu sentia os demônios se grudarem em mim. E torna a dizer, eu não era crente, mas eu era odiado pelos demônios. Eles estavam ali, eles não estavam ao meu derredor, eles estavam ao meu redor. Até que eu chegasse no lugar e pudesse entrar naquele lugar, eles estavam ali me atormentando. Eu me sentia pesado, eu me sentia trêmulo, eu me sentia diferente. Quantos já sentiram isso? Deus tem algo na sua vida. Eu só fui compreender que isso era apenas uma evidência do ministério que eu iria ter ali pela frente. Com 22 anos, eu conheço a minha esposa. Aplausos para a pastora Eliane. E aí começamos uma nova história. E aí ela começa a ir para a igreja evangélica. Só que antes disso a gente casou. E para ela se casar comigo, não é bem assim, né? Ela teve que se batizar na igreja católica. Ela teve que fazer a crisma, a primeira comunhão. E ela era crente. Não tinha negócio. Nos casamos na Catedral de Caxias do Sul. E lá, eu e a minha esposa, que futuramente, eu acho que ela olhou para mim, aguarde cena dos próximos capítulos, né? E dito e feito, né? Ela passou pela prova dando glória a Deus, e olha nós aqui. Deu certo. E aí nós abrimos nosso primeiro salão de beleza, começamos nossa história como família. Fiz o meu primeiro curso como cabeleireiro em Miami, depois em Barcelona, depois em Roma, Nova York, em Canéric, na Argentina. Viajei por vários lugares do mundo, fazendo curso e dando curso. E Deus sempre me colocando em lugares mais altos. Mas nunca foi fácil. O meu curso que eu tive que fazer em Barcelona, ou eu almoçava ou eu jantava. Eu só tinha dinheiro para uma refeição. Mas é o preço do sucesso. É o preço do deserto. É o preço que a gente vai pagar sempre para chegar aonde quer que Deus esteja nos esperando. Passei por todos esses lugares porque mal eu sabia que lá na frente eu iria passar por esses lugares e outros para falar do nome do Senhor Jesus. Em um desses lugares, eu em Nova York, lá em um curso, uma brasileira que morava lá chegou e disse assim, eu não era crente ainda, gente. Eu precisaria que você fizesse um favor para mim. Qual favor? Eu tenho uma caixa e eu preciso que você entregue lá no aeroporto. Eu digo, isso aí deve ser droga. De jeito nenhum. Não é droga. São alguns cristais. Eu digo, cristais? Sim. Eu prometi para o meu santo lá, meu orixá, para que seja entregue lá no Brasil. Eu digo, o quê? Eu não era crente. Eu disse assim, se não for de Deus, não vai passar do aeroporto. E eu levei a caixa. Mas eu falei, brincando. Quando eu chego no aeroporto, passa pelo raio-x, param, abrem a caixa, estava tudo quebrado, não tinha um cristal novo, tudo moído. Eu disse, meu Deus, aconteceu o que eu falei, o que eu vou dizer para essa mulher? Problema dela, né? Numa outra vez, numa outra viagem a serviço, eu sozinho também em Nova York, vou até um McDonald's, e eu, Senhor, estou sozinho nessa cidade aqui.
se tu existe, coloca 2 anjos do meu lado. Claro, eu tinha um princípio da fé lá com a minha avó. Eu não era um ateu, mas eu não era um crente. E quando eu peço aquilo, eu estou assim, com o lanche, de repente, sentam 2 pessoas na minha frente, me dão um sorriso, levantam, se dão as mãos e começam a orar. Termina a oração, vão embora, e não chamou a atenção de ninguém, só eu enxerguei, os anjos do Senhor estavam ali. Isso acontece com crente? Não, isso acontece com quem crê. Isso acontece com quem tem um chamado. São os mistérios do Senhor te preparando para algo novo. Não são coisas da tua cabeça, são coisas do reino, são coisas do céu. E poderia dar outros testemunhos da minha vida secular, mas espiritualmente falando, eu tinha que visitar a minha sogra, uma vez por semana, ou no máximo uma vez a cada 15 dias. Quem tem sogra sabe como é que era. Nós morávamos em Caxias e minha sogra em Esteio. E a minha esposa já não aguentava mais, porque eu dizia assim: não vou mais visitar a tua mãe, porque eu chego lá, tem uma tal de irmã Eva, que eu chego, e ela vem dizer que eu vou ser um homem de Deus, que Deus tem um grande plano na minha vida, que Deus isso, que Deus é aquilo. Eu não aguento mais aquela velha. Mudei de horário. Digo, vamos sair de madrugada, vamos sair às 11, chegar lá meia-noite, 1h, ela deve estar dormindo, já é uma senhora de idade. Não vai mais ter esse problema. Gente, eu estou chegando à meia-noite, ela sai do portão dela. Que bom que vocês vieram. Entra na casa, eu sento no sofá, ela senta do meu lado. Irmão Josué, até irmão já era. Tu sabe que Deus está te chamando. Eu digo, meu Deus, quem está me chamando é a voz do além. Eu quero ir embora daqui. Mas ela falava coisas assim, que naquele momento eu não acreditava. Mas tudo que ela falou se concretizou na minha vida. Tudo. A gente pode não gostar. Gente, não tem meio crente. Não tem um pé no mundo, outro na igreja. Ou você é crente e é usado por Deus, embora gostem ou não, ou você não é. Aquela mulher era crente do coque, da Assembleia de Deus. Ela sabia que eu não gostava dela. Ela sabia que eu tinha mudado de horário para não encontrar mais ela. Mas ela continuava fazendo a obra de Deus, cumprindo o ID, ali do lado da casa dela. E ela cumpriu o ID. E hoje eu estou aqui. E a partir disso, eu comecei nas minhas idas e vindas para visitar minha sogra. Eu comecei a ouvir a Rádio Novo Tempo. Para quem não sabe, a Novo Tempo é a Rádio Adventista. E eu gostava muito de ouvir o Alejandro Bulhões. Quem já ouviu esse pregador? É muito legal, porque assim, ele é muito didático e cheio do Espírito Santo, mas não é pentecostal. Mas ele é um profeta da sabedoria. Ele vai diretamente no coração da pessoa, pelo entendimento da palavra dele. E aquilo começou a me despertar, porque eu estava vendo um crente fora daqueles estereótipos que eu tinha. Porque o crente para mim era aquele que pulava, fazia barulho pentecostal, onde minha avó ia e tal. E tudo certo, eram de Deus. Mas como é que eu vou ser um cara assim? E aí, eu ouvindo, de repente, em uma das viagens eu paro o meu carro e começo a chorar compulsivamente. E ali no carro, sozinho, eu aceitei Jesus na minha vida. E ali começou uma nova história. Ali começou a descortinar o céu. Ali eu comecei a ver que não havia algo diferente. A partir daquele momento, algo iria acontecer na minha vida. Volto para o meu trabalho. E aí, uma palavra, um pedido, eu acho que eu fiz. Estava com uns funcionários assim, no momento de folga, e alguém disse assim: se Deus estivesse aqui, o que tu pediria para Ele? E eu imediatamente disse assim: eu pediria para Ele
que eu tivesse uma paz que excede todo o entendimento, que eu sabia que isso estava na Bíblia, e era o que eu mais queria. E eu queria tirar crianças da rua. O meu coração já estava quebrantado pelo próximo. E a partir dali, Deus me permite que eu tire 9 delinquentes da rua. Crianças de 11, 12, 13, 14 anos. Coloquei todos na escola. Nós tínhamos uma escola de cabeleireiros, profissionalizamos todos eles. E todos eles foram trabalhar no melhor salão de Caxias do Sul, salão de 350 metros quadrados, que só atendia pessoas de alto poder aquisitivo. Lá estavam os delinquentes, sendo os melhores cabeleireiros de Caxias do Sul. E todos eles estão bem hoje. Todos eles estão bem. Por quê? Porque eu passei adiante aquilo que eu ganhei do Senhor. Nada é por acaso, tudo é aproveitado, tudo é reciclável para o Senhor. E a partir dali, eu comecei a levar para minha casa drogado, aidético, bandido, pessoas que estavam em condicional. E a minha esposa abençoada foi compreendendo que isso era um propósito nosso. E vimos muitos milagres. Vimos Deus agir na vida de cada pessoa. Eu nunca tive pretensão nenhuma de estar aqui hoje, ou de ter igrejas, ou de ir por onde eu fui. Eu só queria ajudar aquelas pessoas. E era um amor incondicional, e era um amor que era derramado na minha casa. Não era só em mim. Eu, como o cabeça do lar, partia de mim. Mas a minha esposa estava junto ali, por mais que muitas vezes ela dizia, mais um. Mas estava ali junto, ajudando. Os meus filhos pequenos, para eles já era rotina, mais um aqui em casa, tudo bem. E aí hoje, nós compreendemos que isso tudo nos moldou para sermos uma família missionária com a mesma visão. Todos nós temos a mesma visão, amamos pessoas, amamos igreja, temos a direção do Senhor, amamos antes de tudo Jesus Cristo, tudo é para Ele, tudo é por Ele, e estamos aqui fazendo a obra dEle até hoje. Porém, logo, eu tive uma experiência maior. Deus foi me dando mais experiências. Quando meu filho, o Arthur, fica mal, quase morre, levamos ele para o hospital, ficou internado na UTI, desenganado dos médicos. Ele tinha que idade? 1 ano e 3 meses. Entregamos ele para a médica levou ele lá para dentro. Só ouvíamos o choro, eles fazendo punção da coluna para ver se não era meningite, fazendo todos os tipos de exame, e ele estava com uma pneumonia grave. Desenganado pelos médicos, eu saio daquele hospital, deixando minha esposa lá e vou procurar uma igreja. Aí encontro a igreja que nós tínhamos a recém descoberto, próximo do hospital. Mas ninguém nos conhecia como irmão, nos conhecia por nos conhecer, porque nós éramos pessoas conhecidas na cidade, mas não sabia o que nós estávamos vivendo. E quando eu entro naquela cidade, naquela igreja, uma senhora é levantada em profecia e chega na minha frente e disse assim: eu sei o que você veio fazer aqui. Eu quero dizer para você que o teu filho está no hospital, mas os meus anjos estão acampando ao redor dele, e de hoje a no máximo 3 dias ele estará em casa. E saiba que quem está falando é o teu Deus. Na hora eu disse: não, mas final de semana eles não dão alta, e ele está na UTI, entre a vida e a morte, em 3 dias isso não vai acontecer. E ela voltou a dizer assim: eu sou o teu Deus. Eu saí daquela igreja, fui até a minha esposa que estava lá chorando, disse: olha o que Deus falou comigo. Você crê? Ela disse: eu creio, então eu creio também. A enfermeira sai da UTI, já era noite, devia ser umas 10 horas da noite. Ela chegou: quem são os pais do Arthur? Aí nós nos apresentamos. Ela disse: eu não sei o que está acontecendo,
Eu digo, pronto, morreu. Não, ele deu uma melhora repentina. E nós vamos ligar para a médica, porque se ele piorar, nós vamos ter que fazer um procedimento, colocar um catéter. Mas ele deu uma melhora. E não tem por que ele ficar aqui essa noite. Aí vocês ficam com ele. Se a médica liberar, a médica recebeu o telefonema, liberou, foi até lá, viu o que estava acontecendo, disse não, vamos liberar, mas vamos ter cuidado. Liberaram para o quarto. Já dei glória a Deus, digo, só mais 2 dias. No dia seguinte eu volto para visitá-lo. Chego lá, estavam as 2 enfermeiras tentando colocar de volta o procedimento que tinha. E se não desse certo, iam levar para o bloco cirúrgico e ia voltar para a UTI. E Deus me disse assim, diga para elas tirarem as mãos dele. E você vai pegar ele no colo. E eu tinha levado um carrinho para ele. E eu disse, deixa ele comigo agora. Não, não posso, tenho que fazer procedimento. Não, deixa ele comigo, por minha conta. Liguem para a médica. E elas saíram, apavoradas, de repente já me acharam um grosso, um estúpido. Eu só sei que peguei meu filho, comecei a orar. E comecei a me lembrar daquela profecia. E comecei a dizer, meu Deus, eu trouxe um presente para ele. Eu não creio que ele vai para a UTI. E eu saí com ele pelo corredor. E naquele momento, eu senti aquela paz que excede todo entendimento. E quando eu olho para ele estava rindo, ele estava normal, coloquei ele no chão, ele começou a brincar com o carrinho. As enfermeiras chegaram, o que está acontecendo? Eu digo, deixa que ele está bem. E no 3º dia estávamos em casa, curado, e ele está aí até hoje. E eu prometi para Deus, eu disse, Senhor, a partir de agora, desse momento, eu não retrocedo mais. A minha vida é contigo, porque tu devolveu o meu filho. E eu estou cumprindo isso até hoje, e vou cumprir até o final dos meus dias. Porque somente quem tem um filho, somente quem ama um filho, quem sabe a dor de perder um filho, consegue entregar sua vida totalmente a Deus. E você não perde em entregar sua vida a Deus, você ganha. E eu ganhei muitos filhos. Olha quantos filhos eu tenho aqui. Vale a pena, vale a pena. Aí chegou o dia do batismo da minha esposa. Ela não podia ter escolhido um dia melhor, né? Num sábado, o salão cheio, tem que me batizar, tu vai ter que me levar. Eu digo, não tem como. Não, porque tem. Eu digo, meu Senhor Jesus. Levei ela para o batismo, brigando, dizendo, meu Deus, por que não se batiza no domingo? Por que isso e por que aquilo? Quem trabalha com salão de beleza aqui? Bom, sábado, por favor, né, gente? É o dia de faturar. E eu tive que sair ao meio-dia, levar a Excelentíssima para se batizar. Quando chego no batismo, todo mundo lá colocando aquelas túnicas brancas, e ela alegre, feliz, vai me batizar, e eu emburrado, tem que esperar ainda. Aí de repente eles estão indo, eu chego perto do pastor e digo, pastor, o que precisa para se batizar? É só querer, então me dá uma túnica dessa para me batizar também. Me batizei, quer dizer, eu fui de arrasto, me batizei e deu tudo certo. E a partir dali eu comecei a ter muitas experiências no meu salão. Aí nós tínhamos alguns salões, a gente se reunia. Eu não via a hora que chegasse o sábado para fazer uma vigília. Aí nós já estávamos na igreja, reunia todos os funcionários. E a minha esposa indignada comigo. Não, porque agora
Tu só quer saber de vigília, tu só quer saber de orar pelas pessoas, tu só quer saber de ver demônio. Eu estou fora e não sei o que. Um dia ela me deixou sozinho numa vigília dessa. Você acredita? Uma só carne. E eu fiquei, não, mas antes uma vigília do que um culto. Aí, fiquei eu lá com um monte de gente. E começamos a louvar, começamos a orar, e vem a glória do Senhor. E eu comecei a orar pelas pessoas. Era um caído aqui, um endemoniado ali, um Exu aqui, o diabo de pé ali, um querendo voar aqui. E eu sozinho digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Comecei a encher os baldes d'água e comecei, sai em nome de Jesus. Comecei a jogar água em todo mundo. E o diabo não ia embora. E eu pensando, a minha esposa me deixou sozinho. Que amor é esse? Liguei para um pastor da Igreja Universal. Chega lá o pastor bem gordinho assim, meia-noite. O que houve, Josué? Não, é o seguinte, a gente fez uma vigília aqui e está todo mundo endemoniado. Aí ele olhou o pessoal, todo mundo quietinho, rindo. Disse, não tem ninguém demoniado aqui. Porque você não está enxergando. Está todo mundo demoniado. Ele orou lá e tal. Disse, não, eu acho que é coisa da tua cabeça. Foi embora. Quando ele foi embora, os demônios voltaram todos. Mas eu não vou fugir, não vou correr de jeito nenhum. Comecei a orar. Aí grudava um na parede, amarrava outro ali, e botava uma cadeira na frente de um, fica aí em nome de Jesus, e eles obedeciam. Eu estava vendo que estavam obedecendo, e eu comecei a aprender que o nome de Jesus tem poder, e aí não teve um que se levantasse contra mim. Teve um. Chegou no final, só um não foi liberto. Aí ela... Está amarrado em nome de Jesus. Entra no carro em nome de Jesus. Ela entrou. Fica grudada nesse banco aí em nome de Jesus. Que eu vou te levar para casa. Aí levei até a casa dela. Ela me olhava pelo retrovisor. Está amarrado em nome de Jesus. E eu aqui. Até que eu cheguei na casa dela, gente longe. Lá na terceira légua, gente. É longe. E o levando, não, demônio de chofer, gente, de Uber, que é isso? E eu aqui tremendo, né, olhando ali, e não chega. Quando cheguei, fica aí em nome de Jesus. Desci, abri a porta para o demônio sair. Sai quietinho, em nome de Jesus. Saiu voando. Glória a Deus. Mas eu aprendi algo. Que o nome de Jesus tem poder, que há autoridade no nome de Jesus, que quem ama pessoas tem essa autoridade, quem tem discernimento tem essa autoridade. Nós não podemos ter medo do demônio, mas nós temos que saber usar o nome de Jesus. Então, tive experiências também com clientes. Gente, a unção sobre a minha vida era tão forte, que alguns clientes sentavam e manifestavam o demônio na cadeira. Eu tinha que tirar a capa deles e orar, e chamar alguém para vir buscar, porque a pessoa desmaiava na minha cadeira. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando louco, eu vou ter que mudar de profissão. E fora profecias, revelações para cliente, mas os clientes, eles não me achavam louco, né? Eu acho que eles viam assim que eu estava num outro estágio, né? Porque não era normal uma pessoa sentar na cadeira de um cabeleireiro e se sentir melhor, se sentir liberto, ver milagres acontecendo. Um dia, uma senhora chega e diz assim, meu maior prazer, meu maior sonho era ter um filho, mas eu não posso ter, porque eu tenho ovários policísticos e infantil, e eu não posso ter filhos. Mas eu estou com com uma infecção urinária, e eu precisaria, e eu vou ter que fazer um exame amanhã. E aí Deus me diz assim, diga para ela, que esse exame vai dar positivo. E eu disse,
Ela deu risada, disse, imagina, isso aqui é um exame de infecção urinária, só preciso ver para tomar um medicamento, já tive outras vezes e tal. Foi embora. Dali 3 meses ela volta. Josué, estou grávida. Então veja como Deus nos usa, como Deus te usa, como Deus te usa. Não seja tímido, sirva ao céu. Você está aqui como alguém separado. Aí eu começo a dar aula na universidade. E eu dava aula no CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade de Caxias do Sul. E um dia, a gente teve um jantar, só com o corpo docente, só com os professores. E os professores ali eram biólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e eu da parte estética e da biologia. E Deus, eu indo para lá, para esse restaurante, Deus me disse, hoje você vai falar do meu nome. Eu digo, capaz, não, Jesus, não tem nada a ver contigo hoje. Hoje é uma confraternização, senão eu vou achar que eu estou ficando louco. Aí chego, uma mesa assim, bem servida, uns pãezinhos pequenininhos assim. Alguém perguntou para mim, Josué, tu conhece esse pão? Eu digo, sim, pão é pão. Não, tu não é católico? Ah, começou, né? Isso aí é o pão de Santo Antônio. Eu digo, tá. Como é que tu não conhece o pão de Santo Antônio? Pronto, Deus tinha me avisado que eu ia ter que falar dele. Eu disse, não conheço porque eu não sou católico. O que tu é? Ah, vou ter que falar de Jesus aqui. Eu sou evangélico. A mesa inteira devia ter uns 20. Zum! Todos olhando para mim. Eu disse, sim, eu sou evangélico, tem algum problema? Disseram, não, é que evangélico não gosta de santo, é esse negócio. Eu digo, não é que não gosta. A gente ama o santo, tanto é que nós somos santos. Somos separados em Jesus. Aí eu comecei, me dá corda. Mais um pouco, estava expulsando o demônio deles lá, né? E falei de Jesus, e lá todos sabiam que eu era crente. Eu dando aula, de repente, uma aluna, professor, eu tenho um livro teu aqui. Eu digo, não, é só que me faltava. Ah, é? Mas vamos continuar na aula. Não, esse livro é muito bom, professor. Eu não sabia que tu era crente. O meu primeiro livro foi Fui Impactado por Deus. Então tu imagina o que tinha nesse livro. Todas as experiências que eu tive até aquele momento. Aí eu tive que parar a aula, falar sobre o livro, terminar a aula, porque não tem como a gente misturar as coisas numa universidade. Então veja que não existe agente secreto para Deus. E quando você se mostrar que você é um homem e uma mulher de Deus, Deus vai te honrar e vai te colocar em lugares maiores. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de dizer que você é crente, que você crê em Jesus, e que nós temos que evangelizar, que o mundo está perdido. E logo, logo, eu e a minha esposa fomos separados como evangelistas na Igreja Batista, onde nós estávamos até a Eucana surgir. E ali a nossa vida começa a ter uma outra perspectiva. Fomos separados, consagrados. A partir dali nós fundamos o SEM. Quem conhece o SEM? Seminário de Evangelismo e Missões. Já tem mais de 20 anos esse seminário. Já levamos aí para vários lugares. Preguei em muitas clínicas de reabilitações. E Deus abriu o nosso coração e o nosso lar para poder ajudar as pessoas. E como evangelista, eu fiz parte do Ministério Semeadores de Fogo. Isso tudo começou quando nós fizemos uma campanha lá na Batista, trazendo alguns missionários internacionais para ministrar durante 3 dias. E um deles, que eu tive que buscar no aeroporto, quando ele entra no carro, ele diz assim: Josué, tudo bem? Tudo bem. Ele disse: eu tenho uma coisa de Deus para te dizer. Eu vim aqui para dizer que a partir de hoje eu vou cuidar de você. Eu digo: como assim? Deus está dizendo para mim que você
faz parte, a partir de hoje, do Ministério Semeador de Fogo. Eu digo, não, imagina, não tem nem tempo para viajar. Eles viajam para o mundo todo. Quem era essa pessoa? Dario Martini, pai do Luca Martini. E a partir daquele momento, eu fui levantado e viajei por diversos países, levando avivamento para várias igrejas no mundo inteiro. Veja como as coisas são tão simples, acontece de uma forma tão simples, não é pela nossa força, não é pelo seu querer, não, alguém disse que eu tenho chamado para as nações, vou fazer o passaporte, já vou ir para a África. Não faça isso, irmão. Quem dá o tempo é Deus, quem abre a porta é Deus, não é você. Não se precipite, é no tempo de Deus, não é na sua idade, não é no que você pensa, não é com as pessoas que você imagina, é com Deus. E ali começa uma nova fase da minha vida. Fui enviado como avivalista para as cidades do Brasil, da Inglaterra, da Rússia e da Índia. Iniciei cultos de cura e libertação nas quartas-feiras, lá na Batista Nacional, que não tinha essa tradição. Vi meu ministério, meu e da minha esposa, se alavancar. Ela nas visitas e eu nas viagens missionárias. E nada foi assim imposto. Nós nunca achamos um peso servir. Nós nunca tivemos problemas com liderança, gente. Nós sempre fomos obedientes, crendo que se o Senhor mandou, está mandado. E a gente começou a ver o nosso ministério alavancar. Eu fui para o Uruguai abrir 11 igrejas. Eu fui para o Haiti abrir 2 igrejas. Já pensou se eu soubesse antes? Josué, eis que te digo, tu vai abrir 11 igrejas no Uruguai. Meu Deus! Não, apenas vai. Tem algo te esperando, vai, que tem algo que só você vai desbravar, vai, porque aquele campo é teu, vai, porque eu vencerei por ti, e o Senhor me deu essa chance, de abrir 11 igrejas no Uruguai, de levar o seminário de evangelismo e missões para o Uruguai. Esses dias eu recebi, lá de Rivera, uma mensagem de agradecimento do pastor, dizendo: pastor Josué, olha a foto aí, sua, com o seminário, e aí está o Arthur e a Isadora junto, muito obrigado, porque há 18 anos atrás, vocês lembraram de nós, não desistam. Como é bom ouvir isso, gente. Você pode ouvir isso, se você compreender que igreja não é simplesmente um lugar para ouvir, mas é um lugar para você aprender a fazer. E quando você aprende a fazer, nada te segura, tudo coopera, porque você crê. Fui enviado para essa missão, minha história começa a mudar, até que abro mão do reconhecimento humano, para começar a ter o reconhecimento de Deus. Em Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Sim, aos poucos eu fui entregando tudo que Deus tinha me dado até ali, sem ressentimento, sem medo, sem olhar para trás, sem negociar com Deus. Quando isso aconteceu? Quando fui consagrado a pastor, uma chave na minha vida virou. Passei pelas entrevistas e exame da Ordem Batista por um milagre. Sabe por quê? Primeiro, eu não tinha convicção pastoral, mas todo mundo tinha, só eu que não. Até minha família tinha. Fizeram entrevista com a família, com a igreja. Não, é o pastor Josué. Aí a minha esperança era não passar na prova teológica. 180 questões, com o reitor da Batista do lado, eu e mais 2. Um que já era pastor auxiliar há bastante tempo, outro que era professor de teologia, e eu que não era nada, um evangelista que viajava,
mas não era teólogo. Tentei embarcar aí nos 4 cursos teológicos, desisti de todos, não consegui até o final, porque me dava sono, eu não aguentava aqueles professores, eles ficavam lendo a apostila, não era uma aula dinâmica, desistia. Eu disse, agora vai ser minha chance de não ser pastor, porque eu não tenho tempo para ficar cuidando de igreja. Chego lá, qual foi minha nota? 9.2. Isso foi um milagre, gente, um milagre do Senhor. O meu pastor presidente da igreja batista, ele teve que refazer a prova, ele tirou 7, eu digo, meu Deus, se ele teve que refazer, eu vou tirar 0, por um milagre, tirei 9.2, outro milagre, cheguei na igreja de, pastor, eu sei que vai ter ordenação e tal, mas eu não posso sair dessa igreja, não me manda para igreja nenhuma, porque eu não tenho tempo. Não, fica tranquilo, Josué, vai dar tudo certo. Dos 3, quem foi o primeiro que teve que sair da igreja? Eu. Lá fui eu e a minha família para a congregação, abrimos uma igreja, e nessa igreja era eu, minha família e mais umas 10 pessoas no máximo. E aí vinham as irmãs do coque e diziam assim, Deus está me mostrando que vocês vão ampliar as tendas. Eu digo, imagina, essa igreja aqui não vai crescer, lá no meio do não sei o que, só nós. E mais, a proprietária era anti-igreja, morava em cima, ela pegava o lixo da casa dela, aquele saco preto de lixo, orgânico, entrava por uma porta em cima da igreja e largava no meio da igreja o lixo, e lá nós juntando o lixo e sendo escorraçado por ela. Largava o cachorro, fazia absurdos, corria com os membros. Digo, meu Deus, ainda dizem que a gente vai crescer neste lugar, mas de jeito, com essa mulher aí. Um dia ela estava lá, eu digo, eu quero falar contigo. O que tu quer, seu anão? Bem assim, me ofendendo. Ai, eu quero falar contigo. Tem uma palavra de Deus para você. Que palavra de Deus, coisa nenhuma. Deus está me dizendo, você está brigada com o marido, né? Problema meu, mas ele está te dando um filho, e esse filho vai mudar a tua vida, e a nossa também. Mas saiu batendo a porta. Não deu 3 meses, ela, pastor, vem aqui, me perdoa aí por tudo que eu fiz e tal. Fiz as pazes com meu marido e estou grávida. Deu mais um ano, nós nos livramos deles e fomos para uma igreja maior. Deus ampliou as tendas, a igreja triplicou. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel daquela igreja menor, sempre uma dificuldade. Você acha que aqui é dificuldade? E aqui é uma igreja grande. Agora imagina lá uma igreja pequena, não tinha condições de pagar R$700, a igreja matriz tinha que bancar. Deus mandou ir para uma igreja onde a gente pagava R$3.500, nunca atrasamos o aluguel, e fomos crescendo, 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 e chegou o dia que Deus disse, agora vocês vão para uma outra igreja. Estamos numa igreja de 2.000 metros quadrados, pagamos R$12.000, e estamos crescendo, 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 porque há um propósito, há um propósito. Creia. Não é por onde a gente espera a bênção, é de onde Deus quer que mande a bênção, do jeito dele. E aí Deus começa a sinalizar um novo tempo. Abrimos um trabalho em Curitiba, aqui, lá no Jardim Social, na casa. Quem era da casa aí? Levante a mão. Tem bastante gente da casa, no Jardim Social. No Hotel Rayon, quem ia no hotel? Aí, Colombo, quem foi em Colombo? Salão Maravilha. No Auer. E hoje,
no Boqueirão. É assim. Os que reclamam não enxergam a bênção. Gente, a nossa vida, ela é um paralelo do deserto, lá do povo do Egito. É igualzinha. Aqueles que reclamam não vão ver a terra prometida, mas esses que estão caminhando junto vão chegar na terra prometida, na igreja prometida, naquilo que Deus tem para Curitiba. Temos que continuar caminhando junto. E muitas vezes, durante esse tempo, aqui em Curitiba, eu preguei com a minha imunidade baixa, preguei doente, preguei com cólica renal, momentos que eu tinha que ser internado no hospital ao invés de estar no púlpito, mas eu sempre priorizei esse lugar. Eu sempre priorizei as coisas de Deus. Eu sempre priorizei porque eu sabia que o objetivo maior não era eu, era Ele. E que quando a gente faz para Ele, Ele faz para nós. E muitas foram essas vezes. E Eucana se tornou o nome da nova igreja, que foi dada por Deus para Isadora, E aí começa o jogo de vaidades lá em Caxias, onde muito sai, aí somos emancipados. Com a saída da Convenção Batista, por estarmos em 2 estados, nos tornamos independentes. E tudo isso parecia complicado, mas foi tudo debaixo da mão poderosa do Senhor. Em Curitiba, dentro do meu carro, Deus me deu a estratégia organizacional de como funcionariam as igrejas, que é a estratégia que nós seguimos. Eu dirigindo, Deus fez eu parar, pegar uma caneta e marcar G1, G2, G3, G4, pastores auxiliares, líderes ministeriais, pequenos grupos. E quando eu chego lá em São Paulo, qual o nome do evento lá, que foi no estádio? Descende. Aí eu encontro com o pastor Márcio, não é Márcio, não é o Felipe, o outro é o... Qual? O Felipe? O genro. O Felipe Valadão, nós conversando, e eu falando que tinha aberto a igreja de Curitiba e tal. E aí eu disse para ele, Deus me deu uma estratégia, acho que é de Deus isso. Aí eu mostro, o esquema para ele assim. Disse, pastor Josué, tem certeza? Eu digo, fiz alguma coisa errada. Porque ele tem uma igreja em expansão, em muito crescimento. Esse foi Deus que te deu isso. Ele, se não fosse Deus, eu diria que você tinha copiado da minha igreja. É a mesma estratégia da nossa igreja em Niterói. A confirmação. Então veja como Deus é claro, evidente, e Ele confirma as coisas. Então, aí Deus começou a levantar pastores auxiliares nas igrejas. Mudamos aqui para o Boqueirão, nessa estrutura que estamos hoje. Em Caxias mudamos para uma estrutura bem maior também. E estamos indo para a terceira igreja em Campinas. E este já está sendo o ano da multiplicação. Vale a pena. Lugares e nações que pude levar a palavra de Deus. Fiz missões então no Uruguai, no Haiti. Fiz pregações de avivamento nos Estados Unidos, lá em Boston, Connecticut, Nova Jersey, Ilha de Manhattan, Vineyard, Flórida, Boca Raton, Washington, Pensilvânia, Filadélfia, Nova York, na Inglaterra, em Londres, Halifax, Manchester, Liverpool, na Suíça, em Genebra, Portugal, Lisboa, Coimbra, Espanha, Espanha, também na Rússia, em Tambov, cidades próximas, na Índia, em Chennai, em Chinesekadu, em St. Thomas Mount e em Bangalore. Todos esses lugares eu pude pregar e levar o nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo. E quero deixar uma palavra que está em 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Isso não é algo meu, isso é algo para todos que confiam no Senhor. Não perca tempo pulando de igreja em igreja, crie raiz, só assim os sonhos de Deus vão se concretizar nas suas vidas. Renúncias que eu tive, eu renunciei à maçonaria, eu renunciei troféus, eu renunciei festas, eu renunciei à minha profissão. Fui perdendo para ganhar. Perdi dinheiro para ganhar valor. Perdi amigos para ganhar irmãos. Abri mão de premiações para ganhar galardão. Abri mão de coluna social, jantares, prestígios para ganhar uma vida com Jesus. E saiba, ganhei 2 filhos evangelistas, uma filha pastora, minha esposa pastora e um campo que são vocês. Isso não tem preço. Glória a Deus. Esse é um resumo da nossa história. É um resumo, e espero que você tenha sido edificado. E neste momento eu gostaria que, se você tivesse alguma curiosidade, que você tivesse um tempo agora para perguntar. Vai ser um tempo de pergunta. E depois eu estarei fazendo um apelo. Pergunte. Muitas coisas eu não pude falar aqui, porque senão ia me estender demais. Mas se você tem esse chamado, se você é escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe, se você está vivendo por algo parecido, se você tem alguma curiosidade, pergunte, levante a mão aí. Na sua trajetória, obrigada, pastor. Amém. Eu amei seu testemunho, muito legal. Glória a Deus. Na sua trajetória, quando que você percebeu que veio um avivamento dentro de você? Você fala, uau, agora eu estou vivendo um avivamento. Quero saber mais. Bem legal isso aí. A minha esposa sabe o dia que veio um avivamento sobre mim. Não foi no dia que eu comecei a caçar demônio, não. Isso foi a evidência ministerial. Foi o dia que aquele grupo de missionários, ingleses e um brasileiro, chegaram lá em Caxias e tivemos 3 dias de avivamento. Quando eu vi o que eles faziam, quando eu vi como eles pregavam, a ousadia que eles tinham, o poder da palavra, um versículo bíblico abriu o céu. Quando eu vi aquilo, eu digo, eu quero para mim, mas eu sentadinho quieto. O que aconteceu quando eu cheguei em casa? Ele ficou falando em línguas até no outro dia. Dormindo. Era tudo o que eu queria, aquilo foi despertado dentro de mim. Ali eu recebi o avivamento, porque ali teve uma vontade sincera. Senhor, eu quero isso para mim. E ali começou a minha história como pastor, praticamente. Mais alguém? Levante a mão aí. Gente, vamos perguntar lá, ó. Pastor, parece meio bobo assim, mas eu queria saber o que aconteceu com o demônio que resistiu. Sabe por quê? Porque eu já tive experiência já, então eu queria saber como que a gente procede em relação a isso, sabe? Foi mais pertinho o teu microfone. Eu queria saber, com a maturidade do pastor hoje, como que procede com tal resistência, assim, porque vai ter, né? Sim. Então eu queria saber como que... Então veja assim, aquele demônio, eu levei ele para casa. O que ele foi fazer, ó, não quero nem saber, né? Mas assim, ó, aquele momento ele me despertou para ter uma maturidade em Jesus, em saber que o nome de Jesus tem poder, assim como o sangue de Jesus tem poder, assim como o Espírito Santo age em nós. No momento que eu tenho essa convicção, a minha vida espiritual se torna mais leve. Por quê? Pode vir o demônio, ele pode ressurgir, ele pode surgir aqui das pedras. Eu sei que eu tenho autoridade sobre a vida dele, porque eu tenho o nome de Jesus dentro de mim. Então quando eu tenho a maturidade, e eu sei usar as ferramentas que Deus me deu, eu não temo essas coisas. Então, se tiver 10 endemoniados, eu vou saber administrar essas 10 libertações, tenho certeza disso. Não sei se respondi.
Mais alguém aí? Gente, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Paz, pastor. Paz. Glória a Deus pelo testemunho, hein? Glória a Deus. Pastor, lembro que no 100 você falou de um local que vocês foram evangelizar e vocês tiveram que preparar o local. E depois de tudo que vocês ensinaram, até aquelas pessoas fazer suas necessidades, que eles não sabiam, né, ensinaram, fizeram um local, né, construíram tudo ali, prepararam um local, né, para acontecer o evangelismo depois, né, e vinha a pregação. Queria saber assim, se esse foi um lugar meio que inusitado, ou o pastor teve várias experiências assim, ou um exemplo, né, vai ter mesmo lugares assim que tem que preparar o local e aí começa o trabalhar de Deus. Exatamente, então assim, evangelismo e missão, uma missão que você tem de levar a boa nova. E a boa nova às vezes não é só falar da palavra de Deus, você vai ter que preparar o ensino, você vai ter que preparar a educação, você vai ter que preparar um ambiente, que também faz parte das boas novas. Então se eu for para um lugar precário, um lugar sem saneamento básico, um lugar onde as pessoas não estudam, onde o comportamento não condiz com a realidade cristã, eu preciso primeiro organizar essas questões todas, para depois começar a falar da Bíblia. A Bíblia é algo que vai complementar as boas novas. Veja que evangelizar é mais do que estudar a Bíblia, é ser Bíblia. Mais alguém? Paz, pastor. Paz. Quando que o senhor soube que a pastora... Só um minuto, peraí. Quando que o senhor soube que a pastora Eliane seguiria contigo pelo resto da caminhada com Cristo? Eu acho que quando nós brigamos pela última vez, quando era noivo, que ela rasgou a minha jaqueta novinha, puxou a manga assim, de tão boa que era o tecido, né? Eu disse, meu Deus, eu não vou mais brigar com ela a partir de hoje, e eu sei que nós vamos ficar juntos até o final da vida. E aí ela virou crente, e eu também digo, agora que não separa mesmo, né? Então, é para sempre isso, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastor, o Jesus, ele perguntou, tem uma pergunta para você, daí eu vou fazer. Jesus, glória a Deus, amém, irmão. Ele perguntou o seguinte, quando você sabe que a esposa que você tem do lado, ela é a pessoa certa? Se Deus te revelou ou você que foi e escolheu? Bom, eu só mandei vir de Santa Catarina, né? Mas quando ela chegou, ela que me escolheu. Mas enfim, assim, como que eu sei que ela é a pessoa certa para mim? É o que eu digo sempre com relação ao casamento. Não coloca Deus na história na hora de construir um relacionamento. O relacionamento não é algo espiritual, relacionamento é algo carnal. Porém, a caminhada junto é que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Então, nós construímos, porque nós não éramos da igreja e nem seguimos aquilo tudo que a igreja coloca como prática hoje. Nós éramos do mundo. Mas, a partir do momento que nós conhecemos Deus na nossa vida, além da gente ter construído essa parte carnal, a gente começou a ver que tinha algo melhor, que era a parte espiritual. E aí nós começamos a trabalhar na igreja de uma forma única, aonde ela ia para o ministério de louvor, eu ia para a administração da igreja, ela ia para as visitas, eu ia para missões. Sempre foi algo muito parceiro assim. Nós tínhamos que visitar alguém para orar por libertação, né? Ela ia junto. Então, desde o momento que nós nos entregamos espiritualmente, nós sempre caminhamos juntos, sempre. Nunca foi separado.